Agora parece que está gravando, vamos ver. Não, eu não estava mexendo a barra, na verdade. Eu não tô ficando doido. Eu não mexi em nada. Tá, o que que acontece aqui? Vamos lá. Só para a gente recapitular o processo, situar. A gente criou o primeiro formulário que cria esse form principal. Então, logo que cria ele, a gente renomeia ele, muda ele para ser form principal. Por que que ele é o form principal? Aquele que vai ser sempre startado, certo? O que que acontece? O que nós temos de código nele? Eu criei a classe interfaces, criei o objeto ou país, tá? Aqui, esse cara é um constructor, certo? Aqui tem uns valores que eu setei, mas não são. Esses valores são o quê? São valores prévios que eu posso pré-estipular só para testar o objeto. O que que nós temos aqui? Então, o form principal, ele vai instanciar a classe interface, a inter. A Inter possui o quê? Vai possuir os formulários. Nós criamos formulário de consulta, país, estado e cidade, e criamos formulário de cadastro, país, estado e cidade. Só que nós só criamos, de fato, o formulário de cadastro de países. Os outros só criamos de consulta. Qual que é a ideia aqui dentro dos formulários? Bom, criei os formulários, ok. Eu tenho o formulário de consulta e o formulário de cadastro, certo? Toda consulta vai chamar um cadastro, né? O que a gente faz aqui é o seguinte: eu venho aqui e vou setar o form de cadastro no form de consulta. Ele está atualizando o driver de vídeo, tá? O que que ele vai fazer então? Aqui foi criado um método que seta o form de cadastro dentro do form de consulta. Então, form de consulta de países, aqui o certo é eu ter um para cada um. Como eu só instanciei o de cadastro, é o que dá para mostrar aqui. Mas vocês podem fazer os outros, ok? O que que ele faz aqui, então? Eu vou pedir, vou chamar o peça país. De onde que vem esse peça país? Venho aqui, clico, volto para o modo design. Aqui mudou um pouco a cara, né? Ó, esse aqui é a nova versão do Visual Studio, tá? Sobre Microsoft Visual Studio. O que eu mostrei outro dia para vocês era 2022. Esse é 2026, certo? Então ele mudou algumas coisas aqui no formato, né? Mas vamos lá. Então vamos dizer assim, eu venho no form de consulta, nós criamos form, primeiro, criamos um form py. Nesse form py, eu coloquei basicamente um campo text box aqui e um botão de sair, né? Aqui eu poderia colocar até o label, né? Como é que coloca o label? A gente vem, mandar exibir, é, barra de ferramenta. Editor de texto. Tá. Então, deixa eu fechar esse. Exibir. Barra de ferramentas. Oi? Caixa de ferramentas. Label. É, tá um pouquinho diferente mesmo. Vamos lá, então. Voltamos. Montamos o form py, no caso, certo? Só tem o botão de sair e o label aqui, né? Clico duas vezes, aqui ele já tem o método, vai. Aqui está close direto, né? Mas aqui seria o método sair.
Por que que a gente cria o método sair? Porque daí, dentro do form py, aqui no caso, eu não preciso mais o clique. O clique eu só vou usar um método que vai ser aqui o método, colocar lá virtual, que é um método virtual, e ele vai fazer o close, certo? O que que muda nesse contexto aqui? O que muda é assim, ó, veja bem. Desse form de py, eu venho para o form de consulta. Então, vem aqui, tem um campo text aqui e tem o botão sair aqui. Como é que eu sei que ele veio do form py? Porque ele tem essa marquinha aqui, ó. Pode ver que ele tem esse quadradinho preto aqui. Isso indica que ele veio herdado, certo? Então, no form py, quando a gente mexe com esses atributos aqui, ó, eu venho na propriedade dele e dentro da propriedade dele a gente vai mexer com a propriedade modify aqui, ó. E modifies, ele tem que estar com o protected. Originalmente ele vem com private. Se eu deixar ele com private, eu não consigo alterar ele posteriormente. Aí vai me complicar a vida. O mesmo acontece com esse camarada aqui, ó. Tem que deixar ele no modo protected, modo protegido, certo? Significa que ele vai herdar e eu posso sobrescrever o método, tá? Bom, então com base nele, eu gerei o form de consulta, que é esse camarada aqui, né? E gerei o form de cadastro, que é esse aqui. Nesse aqui eu já coloquei o campo código aqui. Então todo cadastro vai ter essa cara aqui, certo? Vai ter um campo código que vai estar no canto superior esquerdo e os botões vão estar no canto superior direito, inferior direito, perdão. Por que que isso acontece? Porque a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, a gente tende a vir na diagonal, certo? Por isso que o campo código começa aqui e aqui embaixo tem o método salvar e sair. Herdou esses camaradas aqui, mas esses formulários aqui, ele tem os métodos virtuais dele. Quais são os métodos virtuais? Primeiro, todo formulário nós vamos trabalhar com esse conheça objeto aqui, ó. Deixa ele até aqui em cima, só depois do constructor. Ele está como virtual, todos os formulários vão ter conheça objeto. Na realidade, esse conheça objeto ele poderia estar aqui, ó. Ó, eu posso pegar esse conheça objeto que está aqui no form de cadastro, ó, vou tirar ele fora daqui, vou vir no form py aqui, venho aqui e tem esse método aqui. Esse método vai para tudo quanto é formulário. Então, o form de consulta aqui, ó, vou exibir o código. Ó, aqui foi criado como virtual no consulta, certo? Mas eu posso ter ele no form py, então não preciso ter ele aqui, certo? Senão ele vai reclamar que tem dois vínculos, no caso, né? O que que acontece? Esse form que vai ter aqui, então eu vou ter lá, consulta. No formulário de consulta, eu defino os botões. A gente criou aqui os botões aqui, né? Vou pegar o modo design dele aqui. Aqui eu tenho botão pesquisar, incluir, alterar, excluir e sair. O sair a gente já tinha feito no form py, então não preciso colocar ele aqui. Mas os demais eu preciso colocar. E o que que nós vamos fazer no código? Em princípio, ó, o incluir, vou chamar o método incluir. No alterar, vou chamar o método alterar. E excluir. Por que disso? Porque daí quando eu venho no form de consulta de países aqui, ó, que é a herda dele, eu não preciso ter o botão clique, ó. Nem tem o botão clique, certo? E estou mandando sobrescrever. Então, conheço o objeto e recebe os objetos. Os objetos eu declaro ele aqui em cima. Então, eu tenho o país e o form de cadastro, certo? Aqui eu tenho 7 formas de cadastro. Eu vou setar o form de cadastro aqui. E os métodos que eu tenho vão ser padrões. Mas eu estou fazendo um método de quem? O OFRM cadastro de país. Não é do próprio consulta. Se fosse do próprio consulta, eu colocaria um diz aqui. Mas não é dele. Eu estou dizendo que eu vou mandar pegar no form de cadastro o método limpar txt. O limpar txt vai limpar os campos text box que a gente criou. Com esse objeto, eu vou mandar o objeto para lá.
como se fosse um set. Eu estou setando o objeto lá. E o show dialog vai mostrar o formulário de cadastro. Mas o que que acontece? No método de alterar, eu tenho a seguinte situação. Eu vou conhecer o objeto, eu vou carregar o TXT e vou mostrar o show dialog. Já na forma de excluir, eu vou fazer o quê? Eu vou limpar, vou mandar conhecer o objeto, eu vou carregar e vou bloquear os campos TXT. E vou bloquear e vou mostrar. Eu mostro e mando desbloquear depois que eu saio do show dialog. E daí ele libera os campos de volta, certo? Aqui no caso do método excluir, eu tenho conhecer objeto. O que que ocorre? Pesquisar a gente não fez, eu conheço objeto. Todos eles vão seguir esse padrão, certo? Todos eles vão seguir esse padrão. Isso garante que aconteça o quê? Deixa eu ver o erro que está dando. Ah, aqui faltou um fecha chaves. Você vem para cá e esse vai para outra linha. Deixa eu parar porque ele está executando a parte. Ó. Vem no cadastro, aqui ele limpa, né? Aí aqui eu posso colocar. Aqui ele não vai pegar, acho que era real. Ele está pegando o base que está lá no form principal, certo? Deixa eu pegar ali para. Vamos zerar ele lá para ver se a gente resolve o problema da aula passada. Aqui, ó. Aqui foi instanciado o objeto. Vamos entender como é que acontece aqui, ó, a dinâmica, né? Eu mando o objeto país pelo conheço objeto. Então, conheço objeto chegou aqui, ele recebe peça país, ele manda o conheço objeto e o conheço objeto recebe o objeto. Chegou aqui, eu extraio o objeto país do obj e jogo para o país. Observe que eu não vou ter instanciação aqui, ó. O país está declarado, mas ele não foi instanciado. Não existe new aqui, certo? Ele recebeu aqui, daí ele vai para o cadastro. No cadastro, o que que acontece? Ele vai chegar para incluir, ele usa o conheço objeto. Então aqui o objeto tem valor. Aí ele chega no conheço objeto do cadastro, ó, nós estamos agora no cadastro. Aí eu tenho o país. No conheço objeto, o que que ele faz? O país recebe. Como é que chama esse cara aqui? Quando está entre parênteses? Casting. Ele está tirando o objeto país do obj. Está extraindo o objeto, jogando para o país. E daí aqui dentro ele faz o quê? Então ele vai setar os valores que tem aqui, né? Aqui é o carrega TXT, ele tira do objeto e joga no campo TXT. Limpa TXT, dá um clean em cada um dos campos. Bloqueia TXT, coloca enable false. Desbloqueia enable true, né? E aqui em cima tem o salvar, né? Salvar ele faz o quê? Ele pega do campo text e joga para o objeto, certo? O objeto, o que que é esse cara aqui? É um set. Então, estou setando o campo que está no campo text, né? TXT, nós combinamos que iam ser tudo com TXT, que fosse campo text, né? Então, eu seto o TXT no objeto. É isso? Aqui eu tenho as conversões de data, mas eu não tenho valor nenhum ali, né? Esse aqui, na verdade, por enquanto, não vai fazer diferença para mim. Deixa eu ver se não é em função desses caras aqui.
E o salvar aqui no caso ele tá Por que que ele colocou base.salvar aqui? Porque é o que tem na classe base, né? Quem que é a classe base desse formulário? É o form de cadastro FRM cadastro, certo? Vamos salvar aqui, compilamos de novo, cadastro países, incluir, colocar o código, o DDI, Brasil, BR, mais 55, real. Eu vou marcar um breakpoint aqui para ver se ele vai de fato salvar, tá? Então, breakpoint fica nesse canto aqui, ó. Essa barra preta que tem aqui do lado, a gente marca ela. Então, vem aqui, volto, tá aqui, vou mandar salvar. Ó, não chegou até lá. Ó, como é que eu sei que não chegou até lá? Ó, como é que a gente faz para saber? Então, o que é que você tinha comentado? Quer? Ah, beleza. Tá, vem aqui, clico duas vezes. É, realmente, não tá. Vem aqui, colocar o dias, ponto, salvar. Aí, manda executar de novo. País, incluir, 55, Brasil, BR, mais 55, real. Vou colocar o R maiúsculo, né? Salvar. Ó, ele chamou, ele chegou até aqui. Observa, eu marquei dois pontos, breakpoint. Ele chegou até aqui. Vou dar o play de novo, ele veio pro de cá. Só que se eu venho no objeto aqui, ó, ele abre ali. Eu venho nesse triângulo aqui, ó os valores que estão aqui, ó, certo? Então eu venho, vou dar um outro play, mando executar de novo, ele mostra, certo? Vou sair, venho para alterar. Ele foi lá os valores que eu coloquei, né? Para testar, vem aqui, ó, mando salvar de novo. Ó, vou tirar o breakpoint. Executei. Ó, saí. Vou alterar de novo. Tá lá alterado. Fez sentido? Tá? Então, o que acontece? Dessa forma, ele tem a cara de um formulário profissional, já tem a cara de um formulário profissional, tá? Algumas coisas que a gente pode fazer aqui e que não está feito é mais ou menos assim, né? A gente tinha colocado Alt R, posso sair, Alt D, Alt R, ele fecha o programa, certo? Mas a gente no formulário aqui, ó, no forma de cadastro de países aqui, a gente pode fazer algumas questões aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui os campos text aqui. A gente pode fazer algumas coisas aqui, ó. Vem em propriedades aqui, campo text. Cadê as minhas propriedades? Eu não estou rodando. Estou, não. Hum, lista de erros, notificações. Hoje está ótimo, né?
Acho que é bom vocês baixarem o 22, tá? 26 acho que tem algum problema aí. É, quer dizer, eles lançaram já o que vai ser ano que vem, né? Que vai entrar. Esse não é nenhum Insider, ele tem a versão Insider que diz que é para ser a versão de teste. Esse aqui é a versão normal, mas eu acho que ela tem alguns problemas. Não, não iriam fazer para isso, né? É, a proposta da Microsoft é que nessa versão passe a ter IA, certo? Como tudo está girando em torno de IA, essa versão 2026, ela foi criada com o objetivo de ter IA dentro dela para facilitar o processo de desenvolvimento, certo? Oi? Sim, então, só que eles estão fazendo um processo, o Copilot foi colocado em todas as plataformas normais, mas eles estão colocando a IA, o Copilot aqui dentro, mas de uma maneira mais profunda, por assim dizer, certo? Não ser só um IntelliSense, ser algo um pouco mais inteligente dentro do Visual Studio. Essa é a proposta que eles colocaram, certo? Mas aparentemente ainda não tem tudo o que precisa, né? Não dá para usar tudo o que precisa. Deixa eu ver só se eu consigo resolver isso aí. Notificações, pesquisa, código, definição, molecular, hierarquia, indicador, chat, iniciador de teste, pesquisa, objeto. É. É que tem a propriedade lá, casing, que você pode colocar no formulário aqui, que você pode deixar todo ele maiúsculo aqui. Então você clica aqui, vem em propriedades, uma das propriedades, que beleza, né? Certo? Tá de brincadeira comigo hoje, né? Hoje tá brincando comigo. Então, cadê? É, aqui, ó, character casing. Então, eu posso colocar aqui, ó, upper, certo? Ó, vou colocar na sigla também, né? Tá aqui, upper, e vou colocar na moeda também. Então, tá normal, vem aqui e coloca upper, certo? Aí você vem aqui, quando ele vai, o Caps Lux, vou deixar desligado, vem aqui, vou mandar incluir, então, colocar lá, ó, posso desativar ou ativar, ele sempre vai escrever em maiúsculo, certo? Não tem problema de você escrever. E por que disso? Porque a gente escreve, quando vai salvar os dados, tudo em caixa alta, certo? Porque senão o usuário pode escrever de forma diferente, e quando ele escreve de forma diferente, o que acontece? Ele vai ser diferente. Você pode fazer ele salvar, geralmente em
Web, a gente deixa ele escrever em minúsculo, só que você dá o upper lá na hora de salvar. Ele salva tudo em maiúsculo. Aqui no desktop, geralmente a gente já preenche tudo em maiúsculo. Quer dizer, no JavaScript também dá para fazer converter tudo para maiúsculo, certo? No web também, né? Mas é essa a ideia. Então, a gente vai trabalhar com esse objetivo. E o trabalho que eu tinha pedido para vocês fazerem é fazer os três aqui, país, estado, cidade, né? O formulário completo, seguindo esse padrão que a gente fez aqui, certo? Tem os mesmos métodos. Por que disso? Porque você cria um código padrão, uma codificação que vai fazer o quê? Vai permitir que seja fácil da manutenção. Concorda comigo? Ele segue uma arquitetura, os métodos são padrões. Você define já no form py aqui, qual vai ser o caminho, seja de consulta, seja de cadastro, e todo ele vai seguir o código padrão que existe dentro dele, certo? Isso facilita a manutenção do código, porque cada um poderia fazer de várias formas diferentes a mesma coisa que foi feita. Mas se vocês estão lembrados, a gente gastou uma aula, 2 aulas no máximo, para fazer isso aqui, certo? Isso gera um padrão de desenvolvimento onde se todo mundo trabalha seguindo esse padrão, é possível montar um projeto maior, grande porte, e que siga o padrão que está ali definido. Não é isso? Vamos dizer assim, como é que poderia fazer? Definidas as classes aqui, ó, país, estado, cidade, o que que você tem? Ah, um vai fazer os forms de consulta. Então ele vai lá e faz só os forms de consulta. O outro vai lá e vai fazer só os forms de cadastro. Se ele seguiu a regra do que está definido da nomenclatura lá, é para encaixar e funcionar. Concorda comigo? Certo? Isso faz o quê? Você tem um ganho de produtividade. Beleza? Aí um terceiro vai fazer a parte de banco de dados. Então você consegue dividir um projeto que é grande, vamos dizer assim, aqui nós temos três classes. Você poderia ter um que tivesse 30 classes, 50 classes. Aí um vai fazer só as classes. Primeiro que vai fazer as classes não tem jeito, o restante tem que esperar, certo? Ele fez as classes, aí passa as classes para um grupo que vai fazer consulta, outro grupo vai fazer cadastro. Está dentro do formato. Ele teoricamente vai montar e vai fazer salvar. Outro vai lá e ajeita o formulário para ele ficar dentro de um padrão, certo? Ficar tudo alinhado, ficar com os nomes em formato certo, as teclas de atalho, como eu coloquei lá. Aí pega e monta. Então, vamos dizer assim, eu tenho, a ideia de que se eu tenho lá 2 anos para fazer uma equipe de 10 pessoas, se eu colocar 20 pessoas, eu consigo fazer em um ano. Se eu colocar 40 pessoas, eu conseguiria fazer em 6 meses, certo? É a ideia de linha de produção. Então, eu consegui criar mais retorno em menos tempo, certo? Acho que vamos deixar o trabalho, então, em cima desse formato que eu já tinha passado, né? Um detalhe que tem é que no estado eu vou ter que ter o país como objeto. E na cidade eu vou ter que ter o estado, certo? Fez sentido, hein? Aí dentro desse contexto eu consigo chamar, né? Ou seja, depois nós vamos ver como é que monta. Monta o quê? Eu vou fazer o cadastro de estados aqui. Eu vou precisar ter, ó, ver se consigo a caixa de ferramentas. Olha só, agora apareceu a caixa de ferramentas, né? Então vamos pegar lá, vou pegar os text box lá. Eu vou ter uma para o nome do estado. Eu vou ter um text box para unidade da federação, o F, e vou ter um text box, um para o código e outro para o
país. Assim. Então vamos colocar os labels agora. Esse cara é a unidade da federação, é curtinho. Então, esse aqui pode vir mais para cá. Aqui eu vou ter o código do país. E aqui eu vou ter o país. Eu vou colocar um button aqui, assim. Vou colocar os labels agora. Dois, três, quatro. Label, 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 label. Começar propriedade. O text aqui vai ser estado. O name dele é LBL estado. O text aqui, name LBL UF. Text dele UF. Text aqui vai ser igual o outro lá, vai ser código. O name dele LBL código país. O name dele, começar com label, né? Que vai ser país. E o nome dele, LBL país. O button, o name, btn, pesquisar. Aqui o text, pesquisar. Tá. Como é que isso vai acontecer? A mágica aqui acontece assim, ó, vamos entender. O principal aqui é esse cara aqui, ó, certo? Como é que eu vou buscar esse cara aqui? Então, dentro desse form aqui, ó, eu vou fazer só o que preciso, tá? Vou pegar aqui no cadastro aqui, ver, aqui, ó. Vem no cadastro de estados. Então, esse é o de estados. Tá. Consulta aqui, vem aqui, ver código. Tem que fazer esse cara aqui, né? Senão não vai dar certo. Então vamos fazer. Ó, eu venho no consulta de países e vou pegar os códigos que eu tenho. Aliás, vou pegar no consulta aqui, né? Vem aqui exibir código. Então, quais são os métodos que eu vou precisar? Pegar, incluir, alterar, excluir, pesquisar. Os btn click aqui não vou precisar pegar. E tem com esses 7 cadastros. Então, fazer o quê? Fez a consulta de estados, código, aqui é o constructor. Então, esse cara vai ser override. Todos os métodos aqui vão ser override. Quais objetos eu vou precisar aqui em cima? Então, vou precisar estados ou estado, que eu nem tenho ainda criado, né? Eu vou ter frm cad estados. Eu vou ter o frm cad estados. Esse é o objeto. Então, o que que vem?
Vem no 7 aqui, vou verificar. If objeto for diferente de null, então vou fazer o frm cad estados recebe cache dele, certo? O que que eu tenho então? Chegou tudo aqui. Eu vou fazer o método incluir aqui. Vou dizer, aqui tem o base dele, mas o base dele não tem nada, certo? Não fiz método nenhum. Então, vou dizer lá que eu vou ter. Vou ter diz ponto o frm cadastro de países ponto limpa txt. Observe que é o método padrão que a gente já tinha definido. Eu posso nem usar o diz, né? Ponto. Conheça objeto. É um método padrão. Vou colocar o estado. Então, vai chegar o estado dentro do for. E vou dar o frm cad estados ponto show dialog. Aqui. Conheça. Conheça objeto. Conheça objeto, né? Public override void conheça objetos. Aí, no conheça objetos que eu tenho aqui, ele vai fazer o quê? Vou fazer if se for diferente, vou dizer que o estado recebe status, certo? Esse conheça objeto que está aqui, eu vou ter que passar ele aqui para frente. E aqui, aqui ele está reclamando, porque aqui eu vou colocar no segundo valor. Ele deixa de reclamar, tá? Aqui ele está reclamando porque faltou fechar um chave. Aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Ó? Vamos dizer assim, voltamos lá no farm principal. Aqui no farm principal, eu tenho o país aqui instanciado. Mas eu tenho estados, o estado. Aí o que que eu tenho aqui? Eu tenho o peça estados, vou passar o estado. Beleza? Venho aqui no peça status. Então, aqui ele está mostrando show da log lá. Mas eu vou ter que pegar aqui, ponto conheça objeto, e vou passar o objeto para frente. Aqui na interface só estou terceirizando. Ele recebe, ele encaminha. Ele pega, passa para frente, certo? Acho que com isso consigo pôr para executar. Vamos ver onde que está o erro. Chave esperando aqui. Fechou. Fechou. Ah, é desse cara aqui. Cadastro estados. Botão incluir. Ah, não tem os métodos do cadastro de estados. É isso que ele está reclamando, né? Não tem esses códigos lá, né? Ah, vamos entender assim, né? Aqui na interfaces tem a parte da mágica acontecendo ali que não foi feita, né? Aqui tem o conheça objeto, certo? Mas aqui faltou ó, o frm consulta status ponto set cadastro. E eu tenho que passar o frm, não é estado, não é cidades, é estados. Aqui, vamos ver. Eu não tenho lá criado.
Mas o erro tem que ser diferente, ó. Mostrou o formulário, certo? Com algumas pequenas linhas de código, certo? Vou clicar em sair, ele já sai, já sai. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Vamos entender. O cadastro de status está aqui. Eu tenho os métodos. Não criei os métodos. Se você não fizer esses métodos, tá errado, tá? Não adianta na prova só criar o formulário e não criar esses caras aqui, ó. Vou sair aqui, desbloqueei. Então, vou copiar esse cara aqui, vem aqui no form. Ó, só colocar os campos no formulário lá não resolve meu problema, tá? Vai ficar errado. Então, o que que vai acontecer, ó? Vou ter que vir aqui, override. Vem aqui, vim aqui e coloquei. O que que é o limpa.txt? Então, tem lá o dis.txt código.clear. O dis.txt é estado. Ah, eu não mudei os nomes, ó. Por isso não está aparecendo aqui, ó. Vamos no modo design. Eu mudei os labels. Não mudei os. Ainda a propriedade aqui, ó. Cadê a propriedade? Ó, text box. TXT status. O text dele vai estar em branco. Vem pro outro. Ó, aqui, ó. TXT UF. Vem pro outro. Ó, TXT código país. TXT país. Ok? Agora, se eu voltar lá no código aqui, ó, ponto clear. Dis.txt, ó, agora aparece, ó, código país. Ponto dis.txt uf clean. Dis.txt país. Ponto clean. Vem aqui no carregar. Vou ter lá o dis.txt código ponto text recebe o estado ponto código, certo? Só que lá aqui é string, então eu vou ter que ter convert ponto to string desse cara aqui. Uh, dis.txt estado.text recebe o estado. Eu não declarei o estado aqui em cima. Ó. Estados, o estado. Dis.txt uf.text recebe o estado.uf. Eu não criei a classe estados? Ah, tá. O estado, não criei os gets e sets, né? Tá vendo? Se você não cria os gets e sets, ele não vai fazer, né? É public string o estado.
get estado, set atual. Public string ref public países, o país, o país. Get o país, set o país. Voltamos no cadastro de estados. Aí aqui ficou F maiúsculo. É, aqui faltou verdade pai, né? Cadastro, estados, incluir, tá lá, certo? O que é esse botão pesquisar, então? Vamos entender assim. Aqui na interface, a gente tem aqui criado, certo? Os forms de cadastro, teoricamente, não tem forma de consulta. Mas o form de cadastro de status aqui, nós vamos precisar fazer assim, ó. Vamos entrar lá no form de cadastro de status. Tá aqui. Esse camarada aqui, ele vai chamar um form de consulta. Qual form de consulta? Que a gente já tem de países, certo? E como é que ele vai ser aqui então? Então, aqui vai ter assim, ó. Eu vou ter FRM consulta países ou FRM consulta países. Sim. Eu vou ter, da mesma forma que eu tinha um método que conhecia o cadastro, forma de consulta lá, eu vou ter um método que daí ele não é. Até posso colocar lá no form de cadastro lá como sendo um método virtual aqui, ó, certo? Posso vir aqui e colocar lá, copiar aqui do código desse cara aqui, ó. Vou trazer no form de cadastro aqui. Vou colocar ele como virtual e em vez de cadastro aqui vai ser set consulta. E esses caras aqui não vou ter aqui. E esse camarada aqui eu vou trazer ele então no forma de cadastro de estados. Oi? Não entendi. Tá com outro nome? Ah, obrigado. Tirar do forma de cadastro. Então, vem aqui no forma de cadastro e eu vou ter o quê? If não for null, vou tirar o chave daqui. Eu vou colocar o
consulta de países, recebe, aqui ele faz o cache. Aí eu setei ele aqui. Esse setar significa que na interface aqui, então, aqui eu tinha só nos forms de cadastro, né? O FRM, CAD, status, ponto, set, consulta. E aqui eu vou passar o FRM, consulta países, lá dentro dele. Isso faz o quê? Faz com que o form de cadastro de estados aqui, ele passe a ter um form de consulta aqui, certo? E aqui, vou pesquisar, vou fazer o FRM, consulta de países, vou dar ponto, conheça objeto, e vou passar o estado, ponto, o país. E vou passar no. Porque o objeto país, o objeto estado, tem um objeto país dentro dele, certo? E daí com isso eu faço o quê? O FRM, consulta países, ponto, show, dialog. Isso vai fazer o quê? Olha só, cadastro estados, incluir. ah, Estado U aqui, ó. Tá. Então, cadê o conheço objetos? É justamente ele que faltou. Ó, faltou o método conheça objeto. O objeto não chegou até aqui, certo? Então é o que? Public void, override void conheça objeto. E aqui vou ter o quê? O estado igual estados objeto. Ah, eu preciso ter o if? Não necessariamente, né? Mas ele vai funcionar, tá? Eu não tinha aqui, o objeto não chegou até aqui, né? Por isso que ele não podia fazer. Vou parar aqui, recompilamos ele. Forma de cadastro de estados. Aqui. Método pesquisar. Modo código. 5 minutinhos, eu já termino. Consulta aqui. Aqui é o cadastro. Chegou o objeto status. Tá aqui. O seu. Forma de consulta de status. Você viu o código. Deixa eu só ver se aqui chega o objeto, né? Forma de consulta, conheça objeto, status. Tá. Cadastro, status. Incluir. Ah, aqui o objeto está nulo, tá vendo? Se o objeto está nulo aqui, não tem chance de chegar lá com o valor, né? Então, significa, esse é a forma de consulta. Quem chamou a forma de consulta foi a interface. A interface. No código do formulário principal, o form está aqui, ó. O estado. Ah, faltou, eu declarei, mas não instanciei.
Ó, o estado igual mil estados. Aí sim. Manda executar. Cadastro estados. Aqui. Aqui é o breakpoint que eu marquei. Já passou. Vou clicar aqui. Ó, lá. 55. Brasil. BR. Mais 55. E real. Salvo. É. Aí já é um outro problema. Entenderam o processo? Então, eu vou ter objeto de objeto, certo? A ideia é que os formulários previamente criados, consulta e cadastro, eu possa reaproveitá-los. No objeto cidade, eu vou ter o objeto estado. E dentro do objeto estado tem o objeto país. E eu consigo fazer esse ciclo se evoluir. Bacana? Então, tá bom. Aqui também esses caras podem ser liberados aqui, tá? Não era problema com eles, tá? Breakpoint, quando deu certo, você pode desmarcar ele, que dele ele segue. Beleza? Então tá bom. Bom, espero que tenha sido gravado o áudio, né?